Saúde a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos louvar o Senhor Jesus em tua presença, amém? Louve ao Senhor com alegria, porque o Senhor ele é merecedor, né? De toda adoração, de todo louvor. Não foi em vão que você chegou aqui nessa noite. Nosso intuito é adorar o Senhor verdadeiramente, pelo que Ele é em nossa vida. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, aleluias, estamos nós aqui, glória a Deus. E como esse louvor, né? Tem uma parte que ele fala que a morte dele gerou vida em nós. E hoje nós estamos aqui, né, celebrando mais um momento, né, na qual o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz por nós. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque através daquela atitude dele, né, de morrer, de dar o seu sangue, você está aqui nessa noite. Então que nós possamos reconhecer isso, não só hoje, né, como culto de Santa Ceia, mas que nós possamos relembrar todos os dias o que o Senhor fez por nós e o que Ele tem feito em nossa vida. Porque se nós pararmos para pensarmos, nós não somos merecedores de nada, porque nós somos humanos, né, nós somos falhos, nós erramos todos os dias, né? Às vezes a gente fala coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes nós fazemos algo também que não agrada ao Senhor, porque é a natureza humana. Nós somos pecadores, né? Mas se nós estamos aqui hoje, foi pela graça do Senhor Jesus.
Foi pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Então hoje é motivo de nós louvarmos ao Senhor, de nós adorarmos, né, e sermos gratos todos os dias pelo que Ele tem feito por nós. Vamos louvar isso. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Amém? Louve ao Senhor junto conosco. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor,
é bom louvar e engrandecer ao santo nome do Senhor Jesus, porque Ele derramou o seu sangue por dar vida em nós. E hoje somos salvos, nós somos livres, temos livre acesso ao Pai, amém? Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus e quero deixar para a meditação dos irmãos. Lá em Salmos 42, é um versículo bastante conhecido e é a canção que nós vamos louvar agora, que fala assim, Salmos 42 e o verso 5, que diz assim: Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém? Esse louvor que nós vamos cantar, ele fala sobre isso. Na verdade, é uma oração ao Senhor Jesus. Né? Você que muitas vezes se sente, né, triste, atribulado, perturbado, porque às vezes nós nos sentimos assim, né? Nós vivemos em preocupações, em distrações, vivemos naquilo que muitas vezes nos tira da presença do Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer trazer refrigério à tua alma. O Senhor Jesus, Ele quer te dar, né, um coração limpo, um coração puro, um coração onde você recebe aquilo que você precisa do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós estamos com o coração fechado. Estamos tão preocupados, tão atribulados, que muitas vezes o Senhor Jesus, Ele fala conosco e às vezes nem sentimos, nem percebemos. Mas que nessa noite, essa canção possa ser a sua oração. Que você possa pedir ao Senhor Jesus: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, Jesus, me chama pra perto. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar,
eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, Jesus nos chama mais para perto de ti. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, Jesus. Como é bom, Senhor Jesus, expressarmos o nosso amor a Ti através dos louvores, ó Pai. Muito obrigada, Deus, e continua falando ao nosso coração. Nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Esse louvor, ele fala muito, muito, muito aos nossos corações e aquilo que a gente está passando dia a dia em nossas vidas. Mas Deus, assim, é aquele que, quando a gente pede, Ele está presente e acalma a nossa alma e pede que a gente descanse nele, porque
É Ele que nos acalma a alma e nos dá sempre ânimo novo em nossas vidas. Amém? Agora o pastor está trazendo a palavra. Quem tiver ouvido, que ouça aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Como estamos felizes de estarmos neste lugar nesta noite, para louvarmos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda adoração, porque Ele é merecedor, porque Ele se entregou pelas nossas vidas. E hoje é um culto de Santa Ceia, é um culto que nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Assim Ele nos ensinou, assim nós devemos fazer. Nós devemos reconhecer o seu sacrifício. Será que nós, nesta noite, podemos fazer esta reflexão? Que nós só temos salvação, nós só temos oportunidade de vida eterna, porque Jesus um dia, Ele decidiu deixar o seu trono de glória. Ele veio até nós, Ele tomou a forma humana, diz a palavra do Senhor, se esvaziou de si mesmo e morreu uma morte de cruz. E nós podemos louvar o seu nome porque Ele nos deu esta oportunidade de estar aqui, livres, servos e prontos para adorá-lo e honrá-lo e reconhecer o que Ele fez por nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 20, nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. Antes de ler, eu queria que você dissesse para o seu irmão: haverá sinais. Mais uma vez, haverá sinais. Diz assim a palavra do Senhor: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, queremos te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz, tua palavra que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta, Senhor, para discernir os desejos, as intenções dos nossos corações, ó Deus. Ó Deus, fala com a tua igreja nesta noite aquilo que precisamos ouvir. Ó Deus, a nossa alma, o nosso ser, Senhor, necessita, Senhor, da tua presença, da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, que nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Ó Deus, mas que a tua palavra, ela alcance a nossa mente, o nosso coração, e que nós não sejamos só ouvintes da tua palavra, mas sejamos praticantes. Que nós venhamos, Senhor, desejar colocar a tua palavra em prática nas nossas vidas e usar ela para a honra e glória do teu nome. Fala com a tua igreja nesta noite, ó Deus.
perdoa minhas falhas e os meus erros, usa a minha instrumentalidade, fala conosco, Senhor, essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, no capítulo 20 do Evangelho de João, vai estar falando sobre a ressurreição de Jesus. Eu acredito que todos que estão aqui, até as crianças, sabem que Jesus, ele foi crucificado, ele passou pela cruz. E a palavra do Senhor nos diz que ele havia deixado uma promessa enquanto estava vivo, que ele precisaria passar pela cruz, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ele ia voltar à vida, ele estaria entre nós outra vez. E em muitos momentos os discípulos viviam ou ficavam preocupados, atemorizados quando Jesus falava sobre essas coisas, porque eles não entendiam ainda, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles, e eles não compreendiam essas palavras de Jesus. Mas o Senhor, irmãos, ele deixou alguns sinais. E enquanto eu meditava na palavra do Senhor, o Senhor, ele trouxe ao meu coração esse tema, porque ele já havia falado, ele já tinha dito aos seus discípulos que isso ia acontecer, mas eles não atentaram. E é bem verdade que nós somos muitas vezes movidos por coisas dessa natureza, por sinais, por algo que a gente pode ver, por uma palavra que foi falada há um tempo atrás, uma promessa que o Senhor nos fez. E às vezes quando começa os sinais, começa a aparecer, nós começamos a se lembrar daquilo que Jesus falou, ou daquilo que foi falado aos nossos corações. Só que tem muitas pessoas que elas precisam de muitos sinais para poder crer. E eu queria fazer uma pergunta aqui a você: quantos sinais você vai precisar da parte do Senhor para crer e saber que Ele está com você? Quantos sinais precisarão para você entender que Deus está vivo, que Jesus está vivo, que Ele está entre nós? E eu estava meditando ali no dicionário, e sinal, né, a palavra sinal é qualquer manifestação, gesto ou movimento que serve de aviso ou representar algo. É qualquer manifestação, movimento ou gesto que serve de aviso para nós. Isso faz me lembrar daquele aleijado, né, daquele coxo que estava no tanque de Betesda, né? E a palavra do Senhor nos diz que ele esperava que o anjo descesse e movimentasse as águas, né? Porque todas as vezes que o anjo descia ali naquele lugar e movimentava as águas, era um sinal. Quando as águas começavam a se mover, era um sinal que o anjo tinha descido, e todo aquele que tinha qualquer tipo de doença, diz as Escrituras, e se jogasse, se lançassem na água primeiro, era curado de qualquer doença que tinha. E aquele homem esperava um sinal, aquele homem esperava da parte do Senhor, né? Há muito tempo ali, a Bíblia diz que fazia 38 anos que ele tentava, sempre alguém ia primeiro do que ele e pulava nas águas. E quantas pessoas, irmãos, estão esperando um sinal da parte do Senhor? E quantas pessoas estão esperando um movimento, estão esperando, né, que o Senhor ele apareça de alguma maneira com um sinal diante de nós? E esse texto aqui não foi diferente, porque
A Bíblia diz que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Jesus, ele já tinha ressuscitado, Jesus já tinha sido crucificado, já havia passado pela cruz, e já tinha sido sepultado. Ele já estava ali morto, mas a palavra do Senhor nos diz que era o primeiro dia da semana, porque lá no versículo 1 do capítulo 20, vai dizer que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. O primeiro dia da semana era um domingo, era um dia como hoje, e Jesus já tinha sido crucificado há 3 dias, e a promessa era que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Veja lá em Mateus capítulo 20, pedi para Levi colocar aqui, Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19. Veja, isso era Jesus quando estava com seus discípulos ainda. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condená-lo-ão ao quê? A morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e o quê? E crucifiquem. Mas o que, irmãos, ao terceiro dia ressuscitará. Jesus já tinha falado aos discípulos em vida. Jesus, ele já sabia que ia acontecer. Ele veio justamente para isso. Ele veio para passar pela morte. Se Jesus não morresse, se Jesus não fosse crucificado, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos vida, nós não teríamos salvação. Então Jesus, ele veio dos céus com esse propósito. Ele veio para passar pela morte. E ele já sabia, só que ele disse: mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Diferente de muitos aí que as pessoas creem, as pessoas acreditam em tantos deuses aí, em homens, em pessoas, em seres humanos que não podem salvar, que não podem curar, que não podem libertar, que ainda continuam mortos, que estão dentro de uma tumba. Mas Jesus não, aleluia. Jesus disse: no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou estar vivo e estarei convosco, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus assim aconteceu. Ele foi açoitado, ele passou pela cruz, cuspiram o seu rosto, fizeram todo tipo ali de atrocidade, porque o texto diz que ele será entregue aos sacerdotes e os escribas, o condená-lo à morte, e entregarão os gentios para que dele o que? Escarneçam. E assim aconteceu. Escarneceram de Jesus, crucificaram, colocaram ele numa cruz. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele morreu ali. E o texto vai dizer que, passado essas coisas, os discípulos estavam dispersos, as mulheres que faziam parte do ministério de Jesus choravam, mas a palavra do Senhor nos diz que Maria Madalena, ela foi uma das mulheres a qual o Senhor Jesus curou, libertou, fez um milagre na vida dela. Maria Madalena foi alguém a qual o Senhor alcançou o coração, o Senhor restaurou. Ela foi lá para ver o corpo de Jesus. O texto diz que ela vai lá, mas na intenção de embalsamar com especiarias, para encontrar o corpo de Jesus, só que ela estava esquecida que era o terceiro dia. E
Aí o texto vai dizer lá no versículo 1 que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, olha o primeiro sinal. Olha o primeiro sinal de Deus para aquela mulher. Viu que a pedra estava revolvida. Quando ela chegou perante ao sepulcro, quando ela chegou na entrada, ela já viu algo diferente. Alguma coisa aconteceu aqui, porque a pedra estava movida do lugar. E não era qualquer um que conseguia tirar uma pedra grande que era rolada para ficar e fechar o sepulcro ali naquela época. Só que ela estava tão focada na morte, ela estava tão focada em tudo que estava ali ao seu redor, ela estava tão focada de tudo que tinha acontecido com Jesus, que ela não atentou que a pedra estava removida, que era uma pedra que um ser humano normal não conseguiria tirar. Aleluia. E quantas vezes nós estamos focados em tantas coisas e nós não estamos percebendo os sinais que o Senhor está dizendo que está conosco. Quantas vezes nós estamos focados em tantos problemas da vida que nós não olhamos para Cristo e não entendemos que Ele está vivo e que Ele está no meio de nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E Maria Madalena, ela só viu que a pedra estava removida e ela foi contar aos discípulos, porque ela achou que tinham levado Jesus dali. Ela não se lembrou da promessa de Jesus que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ela achou que tinham pegado o corpo dele e levado, porque lá no versículo 2 vai dizer isto: então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Esse outro discípulo era João, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Essa foi a fala daquela mulher. Ela disse: olha, nós não sabemos aonde botaram Jesus, porque eu cheguei lá, a pedra estava removida e tiraram ele de lá daquele lugar. Onde será que está o corpo de Jesus? Para onde levaram o corpo de Jesus? Porque tanto é que quando os discípulos de Jesus vai lá até o sepulcro, Pedro e João, eles vão correndo até aquele lugar. Eles viram que alguma coisa tinha acontecido. Eles foram ver realmente o que tinha acontecido ali naquele lugar. A palavra do Senhor nos diz que depois que eles saem de lá, Maria Madalena fica lá. Mas a palavra do Senhor nos diz que os discípulos de Jesus correram. Aí lá no versículo 4, no versículo 3, e saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Oh, queridos, se aqueles homens, se Pedro e João se lembrassem e atentassem para as palavras de Jesus, eles não iriam nem lá. Eles não precisavam se moverem, eles não precisavam ficar preocupados, porque quando nós cremos que Jesus está vivo, quando nós cremos na promessa de Jesus, nós aprendemos a descansar em meio às turbulências da vida. Você tem descansado no Senhor? Eu quero dizer para você que Jesus está vivo. E Ele é contigo, Ele está contigo, Ele está no meio de nós. Aleluia. Ele está entre nós, então não te aperreia, acalma o teu coração, como foi cantado aqui nesta noite: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Senhor. Porque às vezes nós ficamos tão atribulados. Aí a palavra do Senhor nos diz que aqueles discípulos foram até o sepulcro. Muitas vezes as pessoas, no dia de finados, vai ao sepulcro ali, vai ao cemitério,
vezes levam flores. E sabemos que é uma forma de se aproximar novamente ali dos restos mortais que está ali daquela pessoa, do ente querido. Muitas vezes vão no cemitério para isso. Mas eles, irmãos, foram lá achando ou querendo descobrir o que tinha acontecido. Mas Jesus não estava mais lá. Aleluia. Porque ele já estava vivo. O nosso Deus, ele não está morto. O nosso Deus não precisa ser carregado por alguém. O nosso Deus não precisa da ajuda do ser humano para nada. É nós que dependemos dele. E foi isso que eles foram fazer, irmãos. Eles foram até o sepulcro. Eles foram olhar, ver o que tinha acontecido. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles chegaram naquele lugar, porque eles correram, eles estavam ali numa situação tão preocupante que eles foram correndo ver o que tinha acontecido. Às vezes a correria da nossa vida, às vezes, nós estamos vivendo em um tempo onde a ansiedade tem tomado conta das mentes, dos corações. Nós estamos vivendo uma vida tão acelerada, que andamos correndo para fazer as coisas, que andamos, preocupados, ansiosos, pensando já no dia de amanhã, o que é que vai acontecer amanhã, pensando como é que vai ser resolvido aqueles problemas, mas muitas vezes nós não corremos para os pés de Jesus. Corra para Jesus. Eu não sei o que tem te deixado ansioso ou ansiosa, mas vai aos pés do Senhor, porque Ele está vivo. Ele está esperando, aleluia, que nós ir até Ele e conversar com Ele e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque a Bíblia diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. O Deus que está aqui, o Deus que estava naquele dia, com aqueles homens, que estava vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, é o mesmo que está aqui. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que eles correram até o sepulcro, e abaixando-se lá no versículo 4, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. João correu mais depressa e chegou primeiro ao sepulcro. E ele abaixou-se, ele não entrou. Viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Naquela época, quando alguém morria, eles enrolavam o morto, com lençóis. Eles embalsamavam, lançavam especiarias, perfumes sobre o corpo. E foi isso que Maria Madalena foi fazer. Ela levou algumas especiarias, aí em outros textos vai falar sobre isso. Está lá em Mateus 28, está em Lucas 24 também. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando ele chegou na entrada do sepulcro, e ele olhou para dentro, ele viu só os lençóis. Segundo sinal que o Senhor deixou para que eles observassem que ele não estava mais ali. Se alguém tivesse levado o Senhor, como Maria Madalena pensou, achou, se alguém tivesse tirado o Senhor dali, tinham levado com lençol e tudo, não iam desenrolar ele. Mas quando eles olham, a palavra do Senhor nos diz que viram os lençóis. Aí Pedro entra, aleluia. Lá no versículo 6, então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis,
E o lenço, atente para isso aqui, querido, versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. O lenço que enrolava a cabeça de Jesus, que eles enrolaram a cabeça dele, estava dobrado no lugar à parte. Tinha sido como se alguém tivesse desenrolado, tirado e colocado no lugar à parte. E quando nós vamos estudar, na época ali de Israel, dos judeus, existia uma tradição entre o servo e o senhor da casa. Toda vez que o senhor, ele ia sentar à mesa para comer, eles tinham um lenço que ficava ao lado do prato. E todas as vezes que ele saía para ir no banheiro, saía para ir fazer alguma coisa, aí ele deixava o lenço dobrado, de lado do prato, estava dizendo: eu vou voltar. Não remova a mesa, não tire os talheres. E era mais ou menos isso que Jesus estava fazendo aqui. Aleluia. Quando os discípulos entraram e viram que havia um lenço dobrado, colocado do lado, era como se Jesus estivesse dizendo: eu voltarei. Era como Jesus estivesse dizendo: aleluia, eu estou vivo. Eu não disse que ao terceiro dia eu ia ressuscitar. Aleluia, este foi, querido, os sinais que o Senhor foi deixando para aquelas pessoas. E eu não sei quais são os sinais de Deus que você está precisando, mas haverá sinais. Haverá sinais da parte do Senhor e você vai começar a entender que Deus é um Deus vivo na tua vida. Que Ele é um Deus vivo na tua família. Aleluia. Às vezes só está faltando nós crermos. Às vezes só está faltando nós atentarmos para entender que o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que você anda com Ele, é o Deus vivo, não é um Deus morto. Muitas pessoas adoram deuses mortos, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem mão, mas não apalpa. Mas Cristo não, Ele ressuscitou. Aleluia. Ele se entregou para nós ali, por nós ali naquela cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia, Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. A palavra do Senhor nos diz que João, ele também entra. Lá no versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu. Você pode crer nesta noite que o Senhor está vivo. Você pode crer nesta noite que Ele está entre nós aqui. Você pode crer que Ele está com você nessa batalha que você enfrenta. Você pode crer que Ele está contigo no tempo das dificuldades e das tribulações e dos momentos de alegria. Quem é você diante dos sinais? Será que você é Maria Madalena? Será que você é Pedro? Será que você é João? Porque a palavra do Senhor nos diz que quando João, ele entra, que ele vê todos os sinais, que ele analisa todo o cenário de tudo o que aconteceu. A palavra do Senhor nos diz que ele crê. Como é que estará a tua fé? Aleluia. Firma a tua fé no Senhor. Coloca a tua fé no Deus que você serve. Não deixe os cenários da vida, não deixe que as tribulações te paralisem. Quantas vezes as coisas se levantam para querer nos paralisar? Mas faça o seguinte: vá até Cristo, para buscar os sinais de Deus para a tua vida. Quantas pessoas ficam paradas? O Senhor já está falando, o Senhor já está dizendo: olha, eu estou contigo, eu vou te ajudar, eu estou contigo nessa situação. Mas a gente insiste a dizer: onde é que está o corpo de Jesus? A gente faz feito Tomé, que muitas vezes quando Jesus ressuscitou,
Diz a palavra que o Senhor ele foi até os discípulos e apareceu para eles. Só que Tomé não estava. E Tomé disse: eu não creio não, porque disseram: Tomé, Jesus ressuscitou, nós vimos ele. E Tomé disse: eu só creio se eu colocar o meu dedo no furo das mãos dele. Ele não apareceu para mim. Isso está aí, ó, no capítulo 24, 20 de João ainda, e o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o quê? O sinal, eita, dos cravos, e ele não puser o dedo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Você só vai acreditar se houver sinais? Ou você prefere acreditar mesmo sem os sinais? Se você quiser os sinais, o Senhor tem sinal para você. Aleluia, que Ele está vivo. Quantos sinais Ele já fez na tua vida? Quantas vezes Ele já provou que está contigo? Quantas vezes você se sentiu só? Estava em casa sozinha, chorando, e as lágrimas vinham, preocupada com coisas que não sabia nem como ia resolver. Mas o Senhor foi lá naquela situação. O Senhor enxugou as tuas lágrimas. O Senhor disse: filha, filho, você não está só, eu estou contigo. O Senhor falou para Tomé: Tomé, tu quer um sinal? É, Tomé? Tomé, tu queres um sinal? Lá no versículo 27 do capítulo 20 aí, o Senhor deu a Tomé: já que tu quer o sinal, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê se as minhas mãos, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, Tomé. Vai, coloca aqui. Não sejas incrédulo, Tomé, mas creia. Não seja incrédulo. O Senhor, se você quiser, tem sinais para mim e para você. Se você quiser, ou crer mesmo sem os sinais, Ele vai fazer do mesmo jeito. Mas haverá sinais. Porque talvez você tenha dito: Senhor, ajuda na minha fé. Ajuda na minha pouca fé. Jesus está vivo, igreja. Lança sobre Ele a tua ansiedade. Descansa no Senhor. Põe a tua fé firmada nele, porque você serve a um Deus vivo, um Deus que não está mais naquele sepulcro, não está dentro daquela tumba fria. Ele ressuscitou ao terceiro dia, assim como ele prometeu que voltaria, que passaria pela cruz e que ia voltar, assim aconteceu. E assim mesmo são as promessas do Senhor na tua vida e na minha vida. Assim são, aleluia, o amor, a graça e o perdão de Deus para nós, a sua misericórdia. Aleluia. Recebe esta palavra nesta noite. Jesus está vivo. Ele está entre nós, Ele está aqui neste lugar. Coloca o teu coração e descansa nele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar para o momento da Santa Ceia. Quero convidar os diáconos. O maior sinal de Deus para as nossas vidas é que Ele está conosco. É que Ele está em nosso meio. É que Ele está nos ajudando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 23. 11 e 23, amém, gente, obrigado. O versículo é o 23, né? Capítulo 11, versículo 23, vai dizer a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós.
Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele vai voltar, irmão. Assim como Ele prometeu que ia ressuscitar ao terceiro dia, Ele também nos prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Nós queremos estar com Ele para sempre. Este momento de Santa Ceia é um momento para aqueles que já são batizados nas águas, que já desceram as águas. Então, se você já foi batizado, mesmo sendo em uma igreja evangélica, em outra igreja, que foi por imersão, aquele que desce as águas, né, desce o corpo todo, você tem a liberdade de ceiar também junto conosco. Se você ainda não é batizado, Deus te dará outra oportunidade. Amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, por este pão, por este cálice. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, que o Senhor possa estar consagrando e abençoando todos aqueles que estarão participando, Jesus. E aqueles que ainda, Senhor, não poderão participar, que o Senhor dê uma nova oportunidade. Ó Deus, que o Senhor venha trazer saúde no corpo, que o Senhor venha trazer saúde na alma, Jesus, que o Senhor venha trazer saúde ao Espírito, ó Deus, e que cada dia nós avancemos nos Teus caminhos para a glória do Teu nome. Ó Deus, obrigado por esta noite. Consagramos esses elementos diante da Tua presença, diante do Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meios, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber
também. Eu verei face a face. E assim eu creio. Pela minha fé. Oh, aleluia. Verei o seu rosto. Verei a Jesus. Como Ele é. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao teu santo nome, Jesus. Louvado, Senhor, seja agradecido o teu nome, Pai. Saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Um dia também eu o verei face a face. Sim, eu verei face a face. E assim eu creio. Pela minha fé. Oh, aleluia. Verei o seu rosto. Verei a Jesus. Como Ele é. Verei o seu rosto. Verei a Jesus. Como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Glória, Quem glória, aqui tem glória. essa esperança? Aleluia. Quem aqui tem essa esperança de um dia ver a Jesus como Ele é, diz a palavra do Senhor, que um dia o veremos face a face, que Jesus não é aquele que está nos quadros pintados aí, que colocam, Jesus não é aquele que está naquela cruz desfigurado, com aquela cara de triste, não, Jesus não é este. Ele está coroado de glória, diz a palavra do Senhor. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo entre nós. Ele está no nosso meio. E um dia nós o veremos face a face. Um dia estaremos com Ele para sempre. Porque Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Aleluia! A palavra do Senhor nos diz lá no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O pão continua sendo pão, ele não se transforma no corpo de Jesus. Essa é uma simbologia, né, que ele simboliza que o corpo de Jesus foi dilacerado ali naquela cruz e foi repartido por todos nós. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, esperando um pelos outros poder comer do pão. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por se entregar naquela cruz por nós quando nós não merecíamos. Pecadores, falhos que somos. Mas o Senhor decidiu morrer
para que nós estivéssemos vivos hoje, Senhor. Mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, o Senhor apareceu para Maria Madalena e disse: eu estou vivo. Aleluia, ela ficou ali junto ao sepulcro. Aleluia, e ela viu o jardineiro e disse: aonde colocar o meu Senhor? Aleluia, e o Senhor apareceu para ela e disse: Maria. Aleluia, aleluia, e ela disse: mestre. Ela disse: mestre. Aleluia. Ele disse: não me detenha, vai dizer aos meus que eu estou vivo, que eu estou no meio de vós. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Ele está vivo. Aleluia. O versículo 24 vai dizer: e tendo dado graças. O versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto às vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele vai voltar, igreja. É uma promessa dEle. Aleluia, estejamos esperando, estejamos prontos, estejamos vendo os sinais da vinda de Cristo. Você tem visto os sinais? Jesus está voltando, igreja. Os sinais já estão aí para todos nós vermos, esperando um pelos outros, poder tomar do cálice. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento especial. Obrigado, Senhor, por trazer salvação para a humanidade, Deus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por ser este pão vivo que desceu do céu para nós. Obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado pelos sinais, Pai, deixados para cada um de nós verificarmos que o Senhor está conosco, que o Senhor está vivo e que o Senhor vai voltar para nos buscar. Nós queremos estar contigo para sempre. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pelo teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Ó Deus, nos dar uma semana abençoada na tua presença, nos dar uma semana de paz, Senhor. Ó Deus, que os sinais que cada um aqui precisam, assim aconteçam na vida dos teus. Ó Deus, manda um sinal. Ó Senhor, faz, Senhor, um milagre que cada um aqui precisa. Visita o lar, a família, visita aqueles que estão precisando de uma cura, de um milagre. Ó Deus, o maior sinal que nós temos é que o Senhor está vivo e que o Senhor está no meio de nós. Obrigado pela tua presença. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma semana abençoada na tua presença. Livra-nos de todo mal. Nós oramos, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pela tua presença. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe toda a igreja. Deus abençoe a sua vida. Recebam a bênção apostólica. Amanhã, culto de oração, 3 horas da tarde, a igreja estará aberta. Você que deseja orar, venha, né? O diácono Carlos Nacilene estará aqui em oração, 3 horas da tarde, culto de oração aqui às 3 horas da tarde. Quinta-feira, culto de ensino, culto da palavra, de estudo da palavra do Senhor. Venha na quinta-feira também, tem sido uma bênção. Nós temos aprendido juntos aqui a palavra do Senhor, é um momento especial. Quinta-feira, às 19h30, 7h30 da noite, culto de doutrina, amém? Pela manhã temos a nossa escola dominical, às 8 horas da manhã, também você é o nosso convidado. Nós esperamos você aqui, às 8 horas da manhã, do domingo, na nossa escola dominical. E à noite, este culto que é às 18 horas, 6 horas, culto de louvor e adoração, amém? Estendam as vossas mãos, recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo,
as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.